pessoal, sou Carla Cristiane Merg e estou aqui para falar com vocês sobre a iniciativa versus culpa. Erik Erikson postulou que cada indivíduo deve passar por cerca de 8 estágios psicossociais. Um estágio emerge ao outro sem substituí-lo. Deles, existe uma crise que produz uma força básica e pode ter um desfecho em uma virtude ou uma patologia. O estágio que estaremos apresentando será o estágio de número 3, iniciativa versus culpa. Esse estágio corresponde à fase fálico-edípica de Freud. Essa fase ocorre dos 3 aos 6 anos, mais especificadamente durante o período da pré-escola. A criança descobre algumas coisas que é capaz ou não de fazer dentro das suas limitações. Percebe também as diferenças sexuais e os papéis desenvolvidos por homens e mulheres numa sociedade. Começam os questionamentos a respeito do que é bom ou mal. Nesse estágio, as crianças começam a afirmar o seu poder e controle sobre o mundo através da liderança e em algumas situações relacionadas a jogos e brincadeiras. E, em alguns momentos, tomam frente nas interações sociais através da capacidade de iniciativa. Nesse momento, a criança está mais avançada tanto física quanto mentalmente. Já consegue planejar suas tarefas e pode associar a autonomia à confiança, marcando assim a expansão intelectual. A relação entre confiança e autonomia possibilita à criança um sentimento de determinação para a iniciativa. Com a alfabetização e a ampliação do seu círculo de contatos, a criança adquire o crescimento intelectual necessário para apurar sua capacidade de planejamento e realização. Sendo assim, a criança desenvolve a iniciativa quando experimenta novas atividades e não é dominada pela culpa. O reforço à iniciativa depende de quanta liberdade física as crianças recebem e do quanto sua curiosidade intelectual é satisfeita. Conflitos sobre a iniciativa podem impedir que as crianças em desenvolvimento experimentem todo o seu potencial e podem interferir no seu senso de ambição, que se desenvolve neste estágio. Ao final desse estágio, a consciência, o superego, da criança é estabelecida. Para concluir essa parte, então, gostaria de falar que as crianças que são bem-sucedidas nessa fase se sentem capazes de desenvolver as virtudes de responsabilidade, confiabilidade e autodisciplina. Veja só a importância de saber trabalhar então com a criança nessa fase, não só nessa, mas em todas, mas nessa é bem importante, né? E em função disso, responsabilidade, confiabilidade e autodisciplina. Aquelas que não conseguem adquirir essas habilidades são deixadas com sentimento de culpa, autodúvida e falta de iniciativa. Punições excessivas podem restringir a imaginação e a iniciativa da criança. Então, conhecer essa fase, né, de iniciativa versus culpa leva a compreender muito o processo da criança nessa fase e pensar em como trabalhar para que a criança, sim, construa responsabilidade, confiabilidade e autodisciplina. Olha quão importante é essa fase, né? Nesta cena, percebemos atividades cognitivas da criança, como locomoção, imaginação e interatividade, que, se forem bem desenvolvidas, geram a virtude do propósito. Nesta outra cena, percebemos a interação de uma criança em competitividade com a outra, o que pode gerar a patologia da inibição. Neste estágio é possível perceber a iniciativa
e curiosidade das crianças referente à sexualidade, um tema que constrange muito. E mesmo os pais que procuram ser esclarecidos e bem informados sobre o assunto são surpreendidos com as manifestações de seus filhos, ficando sem saber como orientar, agir, o que permitir e o que punir. Frente às dificuldades, há os que simplesmente fingem ignorar a sexualidade de seus filhos. Esta imagem demonstra como deve ser trabalhado e explicado, reforçando a importância dos pais e professores nesta fase referente à aquisição das identidades sexuais e de gêneros. O ideal é que os pais compreendam tais manifestações de iniciativa das crianças e que essas iniciativas fazem parte do interesse da criança em descobrir o mundo e até mesmo seu próprio corpo. A punição e a repressão severas são prejudiciais e devem ser substituídas por conversas francas ou por atitudes que busquem desviar a atenção da criança para outros estímulos e atividade, de forma não venha a comprometer o desenvolvimento e a criatividade infantil. As punições são prejudiciais e podem acarretar situações de conflito sexual, posteriormente ou inibição, e se forem bem desenvolvidas, geram a virtude do propósito. Da Alemanha começou assim. O seu pai deixou sua família após o nascimento, triste fato, sim. Teu mano pediatra, filho desse pequeno, ele pensava que este homem era seu pai, quando na verdade apareceu e fez pela identidade então se interessar. A Ana Freud então incentivou psicanálise. Ele estudou um grande homem, deixou recordação. Os seus escritos, exemplo e dedicação. Na escola, ele se na religião pela aparência e religião. Encontrou na sua experiência um desejo de ter identidade, então. Um passo ele teve que dar e a carreira artística ele passou a lecionar. Mas uma amizade o transformou. A Ana Freud, sua amiga, lhe incentivou. A Ana Freud então incentivou psicanálise. Ele estudou um grande homem, deixou recordação. Os seus escritos, exemplo e dedicação. A Ana Freud então incentivou psicanálise. Ele estudou um grande homem, deixou recordação. E os seus escritos, exemplo e dedicação. Ao formar-se, seu maior interesse revelou-se iniciando
se especializou. Psicanálise infantil, Eric se encantou. Casou, teve 2 filhos, se mudou. E nos Estados Unidos naturalizou. A Ana Freud então incentivou. Psicanálise, ele estudou. Um grande homem deixou recordação. Os seus escritos, exemplo e dedicação. Faleceu, deixando por herança suas obras de sua concepção. E até hoje, seus mestres motivos de referência no campo da investigação. Teremos muito a admirar por todo este trabalho que só veio agregar. Uma carreira ilustre Eric fez, e suas obras e vida são de admirar. A Ana Freud então incentivou. Psicanálise, ele estudou. Um grande homem deixou